tudo bem? Essa aula é sobre comunicação de atos processuais. Nós vamos estudar 3 formas de comunicação de atos processuais: a citação, a intimação e a notificação. A citação, ela visa dar ciência ao acusado de que contra ele existe uma inicial acusatória, ou seja, existe uma denúncia ou queixa. Então, a citação tem como destinatário única e exclusivamente o acusado. A gente chama de réu depois que aconteceu a citação. É só ele quem pode ser citado. Eu não vou falar em citação da vítima, eu não vou falar em citação da testemunha, por quê? Porque a citação é aquele ato para angularizar o processo. Ou seja, o processo começa com uma inicial acusatória, que vai ser lá a denúncia quando a ação é pública, e aí o MP faz então essa peça escrita, ou a queixa quando a gente fala numa ação penal privada. Então ali a gente já tem um dos polos da ação. A partir do momento em que essa denúncia ou essa queixa é ajuizada, ou seja, ela vai para o judiciário, a gente vai ter a fixação do juiz competente para aquele caso. E aí a gente tem um segundo ator processual fixado. E depois da citação, a gente tem aí o chamamento do acusado para o processo. E aí a gente perfectibiliza a angularização do processo. É como se a citação formasse um triângulo processual, que aí eu sei quem é o autor, eu sei quem é o juiz competente e eu sei também quem é o acusado. Fora isso, de regra, né, todas as outras comunicações de atos processuais eu vou chamar de intimação. Então, a intimação é a ciência do ato processual que eu posso dar para o acusado, eu posso dar para a vítima, eu posso dar para as testemunhas, para o perito. Intimar alguém é comunicar algo sobre o processo para aquela pessoa. Eu posso intimar também o acusado. Eu intimo ele da audiência, eu intimo ele da sentença, e as outras partes, por óbvio, eu vou falar em intimação para qualquer comunicação processual feita a elas. E por último, nós temos aí a notificação. A notificação ela é bem parecida com a intimação, mas com uma diferença, porque ela é usada em situações bem pontuais. A legislação fala em 2 momentos, né? A gente fala da notificação lá dentro do procedimento especial dos crimes cometidos por funcionário público e a gente fala da notificação também dentro da lei de drogas. O que seria então essa notificação? A notificação é um ato dirigido nessas normatizações especiais, né? Nos 2 casos, estamos diante de procedimentos especiais. Eu notifico o acusado para que ele faça a sua defesa prévia. Então, é um ato antes mesmo da denúncia ou da queixa ter sido recebida. E aí eu notifico, portanto, não para responder a acusação, mas sim para apresentar a defesa prévia e depois dela o juiz vai fazer a análise para ver se é o caso de receber aquela inicial acusatória ou se é o caso de rejeitar. Se ele rejeitar, a gente nem vai ter citação. Se ele receber, aí sim, na sequência, se determina a citação do acusado para propriamente angularizar aquela relação processual. Com isso, a gente vê, então, os 3 tipos de comunicação de atos processuais. E aí, agora, a gente vai falar especificamente das formas de citação. A gente fala no processo penal que a citação ela pode ser de 2 formas, né? Ou real, pessoal, enfim, real, ou então ela vai ser ficta, que aí a gente presume que a pessoa tomou ciência daquela citação. Nas citações reais, a primeira e mais comum de todas é que se faz por mandado de regra cumprido por oficial de justiça, que vai até o endereço do sujeito, entrega a cópia da inicial acusatória, faz a leitura, entrega a contrafé do mandado e colhe a assinatura. Isso é o mais comum. A gente teve, durante a pandemia,
modificação significativa na legislação, permitindo que os mandados sejam cumpridos também de forma eletrônica, por WhatsApp, enfim. Então, hoje seria possível também que o oficial de justiça faça o encaminhamento do mandado via WhatsApp, que faça aí a inclusão de áudios explicativos ou que ligue para o sujeito para explicar o conteúdo daquela inicial acusatória. Depois, óbvio que tem que ter também a certificação de que aquele número corresponde àquela pessoa. Então, o oficial de justiça vai perguntar: o senhor, a senhora é fulano de tal, mediante a concordância, então, que a pessoa de fato é fulano, né? Tendo essa verificação, é possível fazer o cumprimento também de forma eletrônica. A gente tem depois a possibilidade de uso de precatória e rogatória. Para que serve isso? A precatória é aquela situação em que a gente precisa citar, isso vale também para intimação depois, né? Alguém que está fora da jurisdição, fora da comarca daquele juiz. E aí, cada juiz tem o seu território ali, assim, né? Cada juiz pode dizer o direito, pode exercer a sua jurisdição em um território específico. E quando eu preciso citar ou intimar alguém fora do meu território, eu, juiz, vou mandar, então, uma precatória para que o juiz de outra comarca, mas dentro do Brasil, possa fazer o cumprimento, né? Possa determinar o cumprimento daquela citação ou intimação. Isso é a precatória, então. O juiz determinando a citação ou intimação de alguém dentro do Brasil, mas em outra comarca. A rogatória é bem similar, mas a gente está falando no cumprimento fora do Brasil, então em outro país. Depois a gente fala aqui em ofício requisitório, que é usado em situações específicas, em situações envolvendo militar, funcionário público e preso. No caso do militar, a citação dele vai ser feita, então, pelo superior hierárquico. No caso do funcionário público, ele pode ser citado, intimado, enfim, por mandado, mas o chefe da repartição vai ter que ser comunicado. E no caso do preso, depois a gente tem um lembrete aqui, mas o preso vai receber, então, esse mandado. Atualmente a gente admite até que o oficial de justiça faça esse cumprimento de mandado, mas tem esse nome específico de requisição. E por último, a gente tem aqui a carta de ordem, que é uma situação envolvendo juiz. Então, imaginem aí um juiz de primeiro grau que tenha que ser citado. Isso não vai ser feito pelo oficial de justiça, que é o subordinado dele. Isso vai vir do tribunal para esse juiz. É isso que a gente chama de carta de ordem. Depois nós temos dois tipos de citação ficta ou presumida. A primeira delas é a por edital e a segunda é por hora certa. A por hora certa, a gente não tem normatização que detalhe essa forma de citação dentro do Código de Processo Penal. Então, o que a gente faz? A gente busca lá no Código de Processo Civil o regramento da citação por hora certa. O que ela exige, basicamente? Indícios que aquele acusado está se ocultando, e aí o oficial de justiça tem que colocar quais são esses indícios de ocultação, e aí o oficial de justiça vai 2 vezes no endereço e na terceira vez ele dá a pessoa por citada. Deixa a cópia, então, com o vizinho, com o porteiro, com o familiar, enfim, e faz certidão narrando tudo isso. Eu volto a repetir, é bem importante que o oficial de justiça certifique quais são as razões pelas quais ele vê que tem indício de ocultamento. Caso contrário, esse tipo de citação não é válida, justamente por a gente presumir que aquela pessoa tomou ciência da inicial acusatória. E
eu deixo aqui para mencionar por último, porque ela tem que ser assim, né? Ela tem que ser a última opção mesmo, é a citação por edital. Então, se a gente tentar localizar o sujeito de todas as formas, não conseguir, o que a gente vai fazer? Bom, como última opção, a gente vai citar por edital. Como uma forma de citação presumida, afinal de contas, quase ninguém lê edital, ela vai ter umas consequências específicas, ou seja, de regra, a gente não vai seguir o processo criminal quando se tem somente citação por edital. Sigo aqui no material agora com algumas observações, né? A primeira é o que eu já falei, que a gente só vai admitir citação por edital depois de esgotadas todas as vias de localização pessoal daquele acusado. Segunda observação é que anula a citação por edital do acusado preso, e aqui a jurisprudência tem uma peculiaridade, porque se entende que se o sujeito estiver preso dentro do estado, eu vou dar um exemplo aqui, né? Nós temos um processo de São Marcos, no Rio Grande do Sul, e o sujeito está preso em Caxias do Sul. Se no processo de São Marcos esse preso foi citado por edital, essa citação não é válida. Por quê? Porque esse sujeito está preso dentro do mesmo estado, dentro da mesma unidade federativa. Agora, se esse sujeito estivesse preso em Camaçari, na Bahia, a jurisprudência entende que aí tudo bem. Por quê? Porque nós não temos um sistema interligado para comunicar todas as prisões no Brasil. A gente tem o sistema unificado em relação à execução penal, mas se o sujeito estiver preso cautelarmente, não tem como saber. Então, por isso, a jurisprudência admite a citação por edital do acusado preso quando ele estiver preso em outro estado. E próxima observação é que depois da citação por edital, se o acusado não comparece, pode haver a suspensão do processo e do prazo prescricional. Aqui a gente está dentro do artigo 366 do Código de Processo Penal, que determina o seguinte: se eu citar por edital e o acusado não aparecer no processo, não constituir advogado, a gente vai ter que nomear um defensor para ele. O defensor vai fazer a peça que tem que fazer, então vai fazer a resposta à acusação. E aí o juiz pode entender que é o caso de uma absolvição sumária, e aí terminaria por aí, ou o juiz pode entender que é o caso de seguir com o processo. Se o juiz entender que seria o caso de seguir com o processo, como aquela pessoa de fato não foi localizada, a gente pode suspender o processo e o prazo prescricional. Mas a gente não pode suspender o prazo prescricional para sempre. Então, por mais que o artigo 366 do Código de Processo Penal não fale sobre o tempo que eu posso deixar aquele processo suspenso, quando nós olhamos para a jurisprudência do STJ, ela fala. Então, o máximo que um processo pode ficar suspenso é o prazo prescricional daquele crime. Eu vou deixar suspenso o processo e o prazo prescricional pelo tempo do prazo prescricional, e depois disso o processo pode até ficar suspenso, mas a prescrição volta a correr. Então, recomendo a leitura do artigo 366 do Código de Processo Penal, lembrando dessa observação a partir da jurisprudência do STJ, porque o prazo prescricional não pode ficar suspenso de forma perpétua. Aí, depois disso, mesmo não localizada a pessoa de forma presencial, de forma real, o processo criminal vai seguir, e aí é possível ter uma condenação, mesmo que o sujeito não tenha aparecido no processo. O mais comum é que durante esse prazo de suspensão, a cada um tempo, a cada 6 meses, por exemplo, se dê vista para o órgão que fez a inicial acusatória, então normalmente para o Ministério Público, para que ele diligencie para ver se encontra algum endereço novo para tentar citar esse sujeito. Se conseguir citar pessoalmente, aí o processo segue o trâmite normal, ele deixa de ficar suspenso e a prescrição suspensa. Com isso,
a gente encerra essa aula sobre comunicação de atos processuais. Eu espero que você tenha aproveitado e até mais. Tchau!